Convertido estou, certa que estou. Quando dobro meus joelhos, te entrego nas mãos do Senhor. Vou seguir da minha caminhada, a jornada é longa, sei que é. Serão bastante pegadas aqui de andar na minha fé. Aleluia. Como as pedras que me atiram, o castelo estou a construir, firmado na rocha que é Cristo. A caminho eu estou com fim. Pode atirar bastante pedra, já não pode me atingir. De tanto me atirar em pedras, com ela já posso me cobrir. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Tudo que vai. Pastor João está com a oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos muito alegres. Ontem foi festa. Nessa quarta-feira, Deus está sempre enchendo a sua igreja. Amém. E a gente se alegrou. Tem dia tem que se alegrar. Mesmo que venha pouca gente, mas nós se alegra, né? Mais o dia que vem mais gente, se alegra mais. Porque o nome de Jesus é mais glorificado, né? Quanto mais gente, mais o nome de Jesus é glorificado. A alegria nossa é essa, né? Quanto mais o tumulto, mais o nome de Jesus é glorificado. Nós se alegra por isso. E a gente ficou muito alegre. E ainda estamos alegres. Fomos morar na casa da mãe da sogra, foi de Virgínia. Foi bênção, graças a Deus. E a menina foi-se embora, tá? Mas a gente se alegra. Vou deixar aqui, vou louvar o hino. Vou deixar um versículo que o nosso irmão trazia, a santa e gloriosa palavra dessa noite, o nosso diabo, Rinaldo. E a gente se alegra quando vem para cá de Deus que tem uma oportunidade para orar. Para mim eu tenho alegria de ter a oportunidade. Para mim é a mesma coisa. Eu fui assim, eu busco, trabalhei muitos anos na campanha, já me acostumei a estar pelo meio do mundo. Só na campanha, eu tenho muita alegria. Para mim tanto vai ter como não ter. A minha alegria é mesmo, é difícil a gente chegar na igreja, né? Quando a gente chega na igreja, a gente já chega, se alegra. Porque muitos querem vir e não podem. Está em cima do leito, muito está naquele negócio quadrado e quer vir adorar Jesus e não pode. Indo em número 62, vai louvar tudo junto para a gente adorar o grandioso nessa noite maravilhosa e agradecendo a Ele, dizendo que Ele é, que Ele pode e que Ele faz. Sem Ele, nada a gente pode fazer. Achei Jesus, achei Jesus, oh que gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável, os meus pecados expiou o sangue do Cordeiro, as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido eu me encontrava, e do pecado me salvou, o qual me atormentava, pertence ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor e sempre estar comigo. Oh, que prazer! Oh, que prazer! Jesus é meu amado, O Salvador eu quero ser. um servo consagrado, pois já me deu a salvação que nos foi prometida ao meu cansado coração, cheio de nova vida, desejo
dia. Em Cristo tudo fui achar, pois tudo carecia, e sem cessar o Salvador me ama eternamente. O que direi a tal amor? Te amo eternamente. Louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou deixar aqui um versículo no livro, um livro que eu nunca li, todo mundo já sabe que é um livro que é difícil para ler. Para ler esse livro é muito difícil, sabe que eu gosto de gente que é o começo de tudo, né? Aonde começou tudo. E aonde começa nós se alegra, né? Livro de Gênesis capítulo 18 e o versículo 8 e o 9, a gente se alegra quando a gente lê a Bíblia. Com qualquer versículo da Bíblia, Deus fala conosco, né? Muitas vezes a gente não entende o que sai, né? Então a gente lê, mas dos versículos da Bíblia que você lê, Deus fala tremendamente conosco. Capítulo 18, versículo 8, que ele diz assim: louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomou criado que se apressou, tomou criado que se apressou em prepará-lo e tomou também coalhada e leite e o novilho que mandará preparar, pois tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a ele, debaixo da árvore, e eles comeram junto da árvore, e comeram e lhe perguntou, e lhe perguntou, onde está Sara, tua mulher? Então ele lhe perguntou, onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu, está aí na tenda. O negócio é complicado, né? Ó, quando a Bíblia diz que Abraão estava no maior calor do dia, sentado na porta da tenda, e quando ele viu aqueles 3 homens, a Bíblia diz que ele estava de cabeça baixa, assim, sentado, pensativo, e quando ele viu, tinha 3 homens de frente a ele, e quando ele olhou, ele viu que aqueles homens eram diferentes, ele viu que aqueles homens eram algo que não era da terra, porque ele sentiu aquela presença, e quando ele corre até lá, ele chegou a encontrar aqueles homens, foi quando ele se ajoelhou e fez o convite para vir para a casa dele. Mas no mesmo lugar que ele estava para tirar, eles comeram, e depois ele convidou, ele implorou que os homens viessem à tenda. Aí quando aqueles 3 homens chegam na tenda, aí perguntou, onde está Sara, tua mulher? Ele está aí na tenda. Ó, Sara estava por trás da porta. E ele está aí na tenda. Realmente estava na tenda mesmo, estava por trás da porta. Mas ele perguntou a Abraão, no meio daqueles 3, um era Deus. Vê que mistério. É uma coisa muito grande eu chegar na porta do camarada, né? Na tenda do camarada, para se estar muito em dia com Deus. Tem que estar muito em dia com o grandioso para ele se apresentar. E no meio daqueles 2 homens, a voz saiu, mas a voz foi de Deus. Onde está Sara? Quando saiu a pergunta. E quando saiu aquela pergunta, ele respondeu certo, ela está aí na tenda. Agora, para que Deus perguntar nada, que ele sabe de tudo, ele vê tudo.
Deus quer ver a gente de madrugada de joelho, conversando com Ele, contando a história a Ele, dizendo o passado, a vida que tem passado. Muitas vezes as caras feias, não é? A gente enfrenta, muitas vezes as distâncias de um para o outro. Aí vem o nosso trabalho, gente que não, a gente chega e não agrada aquelas pessoas, a gente não agrada a todo mundo mesmo, não é? E a gente fica naquela situação triste e começa a ficar pensativo. Nós temos que chegar em casa, dobrar o joelho pela madrugada e conversar com Deus eterno. Eu sei que é muito difícil descer pela madrugada, mas aí na hora que a gente tiver um tempinho, tem que correr e se ajoelhar e conversar com Deus e apresentar aquela situação, porque Deus perguntou, porque Ele queria ouvir de Abraão a resposta, e Ele quer ouvir nossa resposta, nossas orações pela madrugada, descendo e conversando com Ele, entregar toda a nossa luta a Ele, que Ele é quem resolve. Muitas vezes a gente não quer entregar porque a lei está cabisbaixo ou fica na feia para a fulana, mas se você se ajoelhar e pedir perdão a Deus, fica tudo ao feito a goma, a neve, que é tudo branquinha, tudo alvinho, né? A nada da goma é a coisa mais linda que tem. Chegar aqui o branquinho, a gente dói até na vista. Se você chegar no sol, tem para olhar, dói. A neve, às vezes, é tão forte que a nossa vista não alcança ver tantas coisas maravilhosas. Então, nosso Deus quer que a gente desça, confesse a Ele, peça perdão a Ele pelas nossas falhas, nosso erro, que todo dia Ele erra. Todo dia nós pecamos, que só em gritar com um filho com raiva já pecou, não é? Todo dia nós pecamos, então nós temos que pedir a Deus, a Ele, que Ele nos perdoe e Ele nos livre de todo o mal. Que Deus abençoe. Nosso irmão vai trazer a santa e quinta palavra nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, eu desejo saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso que é um milagre de eu ter chegado aqui, porque eu estava até umas 7 horas, eram umas 10 para as 7, eu estava deitado ainda no sofá, e já deu me dar força para eu chegar. Quando eu larguei, estava a mesma coisa da semana passada, mas eu pedi força, que é para eu vou tomar um café. Me levantei, já era 3 para as 7, aí eu disse, não dá tempo para tomar café. Aí Jesus me animou, viu? Eu estava com o corpo todo, mas Jesus sabe de tudo, né? Livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai ficando velho, a gente já né, a canseira. Mas aquele que espera no Senhor, né, renovarão as suas forças, serão viçosos, darão frutos. Isso aqui é bom. Atos, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Imaginei que também acrescentaria aqui, primeiramente Deus, né, com a sua serva. Eu sei que Deus ele tem galardão para cada um de nós, né? A gente sai de casa já com o intuito de já vem adorando, porque já a obediência, né? Adoração inclui a obediência e devoção. Já vem adorando a Deus. E aqui a gente fica alegre de ver os irmãos, né? A irmã Grauce ali, que é uma bênção na mão do Senhor, né? Que ela já está perto dela receber de Deus uma grande vitória. Eu sei que Deus, Ele é fiel para cumprir. Essa palavra não é minha não, viu? É de parte de Deus. Eu sei quando é minha e quando é de Deus. Fique só na posição que Deus está se agradando do teu, da tua caminhada. Eu não estou falando não, viu? Nem pense nisso. Amém. Aleluia. Atos 10. Vamos ler 3 versículos. Eu gosto de ler só um versículo, mas vamos ler 3 versículos. Foi Sérgio, o irmão Sérgio falou para o pastor Sérgio, eu conheço tu. Aí eu disse, como é tu só lê um versículo? Ele disse, agora o Sérgio, eu vou ler 3. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. O 4.
Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Meu Deus, pelos teus servos que se encontram aqui presente, pelos louvores que aqui foi entoado, não para homem, Senhor, mas a ti. Recebe, Senhor, aleluia, o nosso louvor e a nossa adoração. E também eu te peço, Senhor, eu não tenho nada se de ti não for dado, Senhor. E a gente não quer aqui presença de anjo como visitou Cornélio. Nós queremos aqui a tua presença, porque a tua presença é mais preciosa. Eu te peço, abre a porta da palavra, nos ajuda, fala conosco, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Graças a Deus, é por tudo, né? A gente conhece um pouquinho da palavra de Deus, que a gente lê, né? O pouco que a gente lê, Deus vai tocando no nosso coração, que aponta para a nossa mente e vai nos dando sabedoria para a gente falar da grandeza desse Deus. A gente vê que a esmola desse homem aqui, tudo que a gente faz, irmão, aqui de bem na terra, é chegar lá em cima no céu. Não tem nada que passe diante dos olhos de Deus. Tem Deus, ainda tem debaixo do trono dele, tem ainda 7 olhos que não pisca, está vendo tudo aqui na terra. Quem faz o bem e quem faz o mal. Quem faz o bem vai colher coisas boas, mas quem faz o mal só vai colher maldade, porque diz assim a palavra de Deus: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente vê que este homem não era crente, ou apesar, corrijo eu, ele era crente, porque crente é todo aquele que crê, irmão, né? Os demônios, eles são crentes, todos os demônios, irmão, são crentes, são mais crentes do que certas pessoas que são evangélicos, porque ele vinha de lá, ele conhece, viu a glória de Deus, entendeu? Tiago diz que tu crê, tudo bem, os demônios também crê que estremece, então ele sabe, quando ele estremece, ele tem um temor de Deus. E Deus, irmão, este homem aqui, Pedro, ele estava ali em Lida. Ele tinha chegado ali em Lida, no capítulo 9, a gente vê, estava perto de Jope, ou seja, o sopro de Deus já estava levando Pedro para perto da casa que este homem ele ia precisar de Pedro. Porque Deus ele precisa de cada um de nós. Tem que dizer assim: não, Deus não precisa de você, não. Você precisa de Deus. Não, Deus precisa da gente. Agora, se a gente não quiser, aí Deus arruma outro e faz com que faça a obra dele. A obra de Deus nunca para, mas ele conta assim com a nossa devoção. Este homem ele era um centurião. O centurião ele tem autoridade sobre 100 soldados. E ele era, quando a gente leu, ele era piedoso, ele tinha piedade, ele tinha amor pelo seu próximo. E ele tinha fé, mas também tinha as obras, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras são mortas. Então ele tinha fé e ele ajudava o seu próximo, ele dava esmola, e Deus estava vendo lá de cima. Aí Pedro chega ali no capítulo 9, ali ele chega e vai na casa de Enéas, que está ali paralítico, 8 anos, e estava doente, enfermidade, não podia sair da cama. Ele chega na casa de Enéas, se levanta, Jesus Cristo te dá saúde. Na mesma hora Enéas se levanta, mas tinha uma mulher chamada Lida, ela era ali uma discípula, que ela tinha o nome, ela fazia, era túnica, era Dorca, o nome dela era Dorca. Esta Lida é a cidade, e Dorca era essa discípula, que ela fazia túnica e ajudava as pessoas necessitadas. Observe que se encaixa com a palavra que eu li com Cornélio, também ele ajudava o seu próximo.
E ela ajudava todas aquelas pessoas. Dorcas quer dizer gazela, é uma espécie de uma árvore, de um passarinho, que quando chega alguém perto, ela anuncia o perigo, ela voa, ela faz barulho para que o povo veja que tem alguma coisa está acontecendo, ela mostra que tem alguma coisa ali. E essa também morreu, mas as viúvas chegou perto de Pedro e disse: Pedro, a mulher, ela morreu, e ela nos ajudava. E Pedro vai lá, está no quarto alto, coloca a mão, manda sair todo mundo, coloca a mão, e de Dorca ela levanta, e ela se assenta. Quando se senta, ele dá a mão e levanta esta mulher guerreira de Deus, porque ainda não é do tempo. Deus estava ainda precisando dela na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aí chega esse varão piedoso, aí diz quase a hora nona, ou seja, 2 horas da tarde, porque no calendário judeu, a primeira hora do dia é às 6 horas da manhã. É a primeira hora do dia no calendário judaico. Então era 2 horas da tarde. Quando este homem ali, ele tem esta visão, que chega o anjo de Cornélio. Aí ele diz: que és, Senhor? Aí ele diz: a 2 esmolas, a 2 orações chegou para a memória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, pois, ele diz: agora, pois, envia homens e manda chamar um homem chamado Simão. Aleluia. Pedro, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de outro Simão, curtidor. Por que Jesus falou assim? Olha, vai chamar Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro, para não ele errasse a pessoa que ele estava chamando, porque tinha 2 Simões, mas tem um sobrenome, Pedro, este que me deu tanto trabalho, mas agora eu sei que ele está cheio da minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele pega mais um outro piedoso soldado e envia para a casa de, aleluia, desse Simão curtidor. Simão curtidor, porque ele curtia, ou ele cuidava de pelo, ou seja, couro de animal, couro de ovelha. Ele curtia, estava para secar, ele tratava, porque eles viviam disso. Então estava ali na beira, perto do mar, porque Pedro era pescador. Aleluia. E estes homens chegaram e foram no dia seguinte, aleluia, atrás de Pedro, porque eu disse assim: olha, tu manda chamar este homem, porque ele vai te dizer tudo o que tu precisa. Aleluia. Porque então ele não era convertido, irmão. Pelas atitudes dele, parecia que ele era convertido, mas ele dava um testemunho ali para todo aquele povo daquela região. Pensava até que ele era já crente, irmão, porque ele tinha um testemunho muito bonito em toda a sua terra, em toda a sua parentela, mas faltava o essencial para que este homem viesse provar da glória e da salvação de Deus. Aleluia. Precisava pregar para ele. Aí ele envia 3 homens. Pedro então estava ali na casa de Simão curtidor, e Pedro, a hora sexta, irmão, ele subiu para o terraço para orar. Pedro então estava ali jejuando, ele subiu para entregar, aleluia, o seu jejum, o seu sacrifício a Deus. Ele sobe para o terraço, aí Deus mostra para Pedro, porque Pedro então estava vivendo em um costume que para ele o gentio não poderia gozar da salvação, que para ele somente os judeus que poderiam ser salvos, e Deus não faz a exceção de pessoas para salvar. Aí Deus mostra para Pedro um vaso vindo lá do céu, cheio de animais, quadrúpede e répede e ave do céu. E quando descia para Pedro, se abria e Pedro via ali os animais, e Jesus disse: olha, Pedro, mata e come. Aleluia. Aí Pedro disse: de modo algum,
Eu coloquei coisa tão imunda na minha boca. Eu não vou comer tais coisas. Aí o vaso se recolhe para o céu. E Pedro está ainda no terraço. Aí desce outra vez. Olha, Pedro, mata e come. Por 3 vezes aconteceu esta visão de sentido. Aí quando é na 3ª vez, ele diz, Deus diz para Pedro: olha, Pedro, não te faça, ou seja, não faça por imundo aquilo comum, ou imundo aquilo que eu tenho purificado. Deus estava dizendo: está vindo três varão aí na tua casa. Quantas vezes desceu o vaso? 3 vezes, mostrando que vem 3 homens aí que precisa, aleluia, que você escute a ele. Aí chega esses 3 homens na porta, aleluia, deste homem, aleluia, que estava ali naquela casa de Simão, o curtidor. Observe que quando chegam os homens, aí Deus diz para Pedro: olha, Pedro, não te faça por comum e imundo aquilo que eu tenho purificado. Aí Pedro entendeu que era esses homens que estava precisando de ouvir. Ou seja, Pedro precisava ouvir esses 3 varões. Creio, Deus. Aí ele chega e diz: é aqui que é a casa, aleluia, de Simão. Aí Pedro diz: é eu mesmo que você está procurando. Mas você é o Simão que tem por sobrenome Pedro? Sou eu mesmo. Pode entrar. Porque, irmão, para entrar na minha casa e na tua casa, irmão, tem que ser primeiramente convidado por Deus. De maneira nenhuma, irmão, abra a sua porta para alguém que você não conhece, ou seja, que Deus não convidou. Aleluia. Aí Pedro disse, bem ousado, disse: pode entrar, porque Deus me mostrou em uma visão que vocês chegavam aqui. Aí ele diz: agora, pois, qual é a causa que tu estás me procurando? Aí ele disse: Cornélio, varão, um homem temente a Deus em toda a sua nação, que tem um bom testemunho. Este homem teve uma visão que o anjo disse para ele que nós viemos aqui te chamar, que tu tem algo que ele precisa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí Pedro imediatamente, irmão, no dia seguinte, pega 6 dos seus amigos e disse: eu não vou só, eu tenho que levar testemunha comigo. Aí leva 6 homens com ele. E quando chega na casa de Cornélio, irmão, ele estava já esperando. Mas veja a atitude deste homem. Ele pega, irmão, toda a sua família e coloca dentro de casa. E observe que o que eu falei: não convide alguém, não deixe entrar alguém na sua casa se por Deus não for convidado. Ele pegou toda a sua família e pegou todos os seus vizinhos, os seus amigos mais íntimos. Estavam todos reunidos, a casa estava cheia, esperando por Simão Pedro. Aí quando Pedro chega na porta, o costume é o dono da casa receber. E este homem, ele se levanta e vai até onde está Pedro e se prostra e adora a Pedro. Observe que, aleluia, diz a Bíblia que nós não devemos nos curvar a homem nenhum, nem imagem, nem criatura nenhuma. Aí Pedro diz: levanta-te, homem, porque eu sou homem igual a vocês. Só existe um que nós devemos adorar, o qual ele está, aleluia, cravado na tauba dos nossos corações. E este não tem adversário
nós. Aí ele disse, aí Pedro repete, qual é a causa que nós estamos aqui? Aí ele conta a história do anjo de novo, irmão. Para Pedro, ele estava abismado, perplexo, com a visão que ele teve. Um homem que não era crente, mas viu a visão. Eu não era crente também, mas eu vi a visão. Eu vi o anjo de Deus. Aí de agora, pois, disse o anjo, que tu tem algo para nós. Aí Pedro começa a explicar a ele a causa de Pedro ter chegado ali. Mas para Pedro alcançar, irmão, este objetivo, ele passou por muito propósito dito por Deus e orava muito. As calças, o joelho desses homens era tudo rascado de tanto eles orar. Irmão, de tanto eles dobrar o seu joelho, e era um lugar que tinha pedras, irmão. Hoje a gente escolhe tapetes, lugar fofo, bota até um pano para orar. Esse homem tinha o joelho encaliçado. Tinha um Tiago, aquele que foi morto por Herodes. Ele tinha um nome que era, aleluia, tinha um apelido que era Tiago, o maior, mas também conhecido como joelho de camelo. Aleluia. Quando o homem ora, irmão, para você ver visões de Deus e para você alcançar o seu objetivo, se você não orar, você não vai conseguir. Mesmo você não sendo crente, mas se você orar, Deus vai se revelar a você. Se você orar e invocar o nome de Jesus Cristo, todo dia, irmão, você vai ver visões de Deus. Aleluia. O segredo está na oração e na devoção a Deus. Este homem precisava, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, mas também a alma do homem. A nossa alma clama por socorro, e a alma deste homem estava clamando por socorro, e Deus ouviu as suas orações e as suas esmolas. Chegou no trono de Deus. Aleluia. Glória. Agora é necessário frisar, irmão. Será que você é conhecido lá no céu? Será que você também é conhecido no inferno? Porque crente, irmão, ele é conhecido no céu. E tem as suas, aleluia, as suas coisas, as suas obras boas no céu. E quando chega no céu, aleluia, chega também as suas obras no inferno. E o diabo, ele não suporta um crente que ora e um crente que é completamente devoto a Deus. Ele não sossega e ele não deixa irmão, investir para tirar o homem da presença de Deus. Porque ele disse, além de Jó, de onde tu vem? Ele disse de rodear a terra e de passear por ela. Ele não deixa, não sossega, enquanto ele não matar, roubar e destruir. Mas essa alma de cordeiro já tinha um lugar. O coração deste homem já tinha um altar para o Deus de Israel. Glória a Deus. Era um homem, irmão, que Aleluia. estava diante da presença de Deus. Só faltava ele confessar a Deus. Aí pelo dia Jesus Cristo de Nazaré, a qual entregou-se, a qual começou o seu ministério lá depois do batismo, quando João Batista batizou. Foi ali que começou o ministério de Jesus Cristo. Aleluia. Quando João veio, João estava batizando. Aí João olhou assim e viu um homem diferente entrando no rio. Alguém perguntou para João: João, e que cobra é essa que vem aí, João? Porque João está dizendo assim: vinde todos se batizar, bando de víbora. Víbora é uma cobra. Vinde embora, porque você precisa de se libertar desse seu mau caminho. Mas de repente chega quem? Jesus, irmão, caminhando. Aí João se pode dizer: eu que careço, e até tu, e tu vinde a mim, eu não vou te batizar. Aí disse Jesus: João, deixa da tua conversa. Ele já era primo, e disse: João, tu viesse para preparar o caminho.
E Pedro disse: eu estou aqui porque Jesus me mandou, eu vim aqui dizer que eu não devo fazer comum ou imundo aquilo que Deus tem purificado. Pedro disse isso na casa. Ele disse: olha, tu sabe que não é comum um varão judeu entrar na casa de um povo, aleluia, que não tem ainda a presença de Deus. Ele disse: mas como eu vi em uma visão que Deus disse que eu viesse aqui sem contradizer nenhuma ou perguntar nenhuma palavra. Aí começa a explicar. Aí diz a Bíblia, quando a irmã aqui falou que Jesus Cristo quer batizar, nessa palavra também tem. Estava todos reunidos. Pedro pregou para todos eles. Sabia, irmão, que a gente prega sem abrir a boca? A gente prega com nossas atitudes diante de Deus, irmão. Porque tem pessoas que não conseguem pregar. Quando passa uma pessoa que chama a atenção, olha e olha para trás, para ver até a formosura de uma mulher, que realmente Deus fez a mulher famosa. Salomão fala dos peitos da mulher, do cavalo. Ele fala, ele abre as suas palavras ali, falando da mulher. Mas também no final ele diz: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são rede e laços e atadura. Veja só, as qualidades de mulher que você, crente, tem que escolher. Mulher famosa e a mulher sábia, quem achará? Irmão, quem acha uma mulher, acha uma dádiva, ou seja, um presente de Deus. Aí estavam todos reunidos. Aí Pedro prega. Aí diz a Bíblia, já no final do capítulo aqui 9, aí fala, estavam todos reunidos. E de repente começaram todos a falar em línguas repartidas, línguas de anjos. Olha! Observe, irmão, que quando Jesus chega Pai, Filho e o Espírito Santo, o qual, irmão, você não está sentindo se você não estiver ligado no céu, o qual ele está aqui presente. Aleluia! E todos foram cheios. E porque foram essas 6 testemunhas, e todos eles ficaram perplexos quando viu que Deus batizou pessoas gentias, pessoas que para ele não cabia no reino de Deus. Mas quem sou eu, irmão, para dizer que um cachaceiro, um drogado, uma prostituta não pode entrar no reino dos céus? Eu não sou dono do céu, mas sim estou aqui para obedecer ao dono do céu e para pregar o evangelho. Amém. Aí ele diz: agora sei que Deus não faz exceção de pessoas para salvar. Se Pedro não tivesse levado aquelas 6 testemunhas, irmão, ele não ia acreditar. Se o testemunho de 2 é válido, imagina 6, com Pedro 7, e fala o que estava na casa. Foi tudo cheio do poder de Deus. Glória! E eu quero aqui abrir parênteses para encerrar. É 9:5. Que a sua casa, irmão, ela é um altar a Deus. Que na tua casa, irmão, ali, quem reposa e quem habita ali é o Espírito Santo de Deus. Que o teu coração é um altar de Deus. Glória a Deus! Aleluia! O teu coração não pode entrar nada que possa, aleluia, que possa contaminar o coração de Deus. Sansão não podia nem comer uva, porque da uva é que traz o vinho. E disse Deus: nem uva tu vai comer, para tu não conseguir o gosto e depois querer ir tomar vinho. Que para ele, um nazireu era uma impureza
ali o coração do homem. Deus está com você. Amém. Glória. E quando você pede sabedoria a Deus, minha filha Sabrina, que ela agora mandou até agradecer, que ela agora está exercendo lá na UPA da Caxangá, ela é enfermeira-chefe. Minha filha, ela disse, pai, eu estou em posse de uma vitória. Eu fui levantada como enfermeira-chefe. Glória a Deus. Isso é para a honra e glória de Deus, irmão. Que eu não ajudei. Ela mesmo vendendo seus pastel, tuas coisinhas, eu dei uma força, mas foi pouca. Ela fez tudo só. E quando a gente consegue só, a gente dá mais, crédito, zela mais, cuida mais. Viu? Mas é a sua casa. Tua casa crescer. Quando tua casa aqui, quando você pede sabedoria, Deus vai te dar problema. Viu? Se você pede sabedoria, fique esperando que Deus vai lhe dar problema. Veja, disse Salomão, o homem mais sábio que diz a Bíblia. Ele disse, Deus veio para ele e disse, o que tu queres, Salomão? Pede, o que tu quiser eu te dou. Ele disse, eu quero sabedoria de Deus. Aí Deus falou para ele, por quanto tu pediu sabedoria, eu já vou adiantar tu, vai ter riqueza, porque o homem com a minha sabedoria vai ter riqueza. E qual foi o primeiro prova de Salomão? 2 mulheres, 2 crianças, dormindo, e uma matou o bebê, caiu por cima do bebê e matou. Aí pegou a outra dormindo, trocou o defunto de um bebezinho para outra. E disse, toma morto, a outra estava dormindo com o bebê. Eu vou ficar com o bebê vivo. No outro dia a outra não conhece, a mãe conhece o filho. E disse, esse bebê não é meu. E viu a outra com o bebê e disse, esse é meu filho. Aí começou a discussão, disse, vamos levar para o rei. Aí Salomão estava lá esperando, chegou. Aí quando chegou, disse, essa conta a história. Aí disse, então, observe. A primeira prova de Salomão, pegue a espada e vamos cortar o bebê no meio. Quando Salomão pega a espada para cortar no meio o bebê, a mãe diz, não, pode dar para ela, o bebê é dela. Aí Salomão disse, não, só o coração de uma mãe responde nesta hora, o bebê é seu, dá o bebê para ela, vai vir prova para tu crescer, mas Deus está no meio, vai vir um vendaval, mas Deus está no meio deste vendaval para te dar vitória. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Essa palavra é verdadeira. Por isso espera a vida inteira. Não buscam por questões.